poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui com você no nosso programa Em Poucas Palavras de número 200. Programa de número 200, Pastor Augustus. Graças a Deus, é um bom número, né? 200 vezes que a gente gravou. Pois é. E 200 vezes no ar. E Deus sabe quantas vezes replicado, espalhado e compartilhado, né? E com certeza. Quantos milhares de pessoas alcançados. Graças a Deus por isso. Ontem mesmo eu encontrei uma pessoa e ela falando sobre o programa, como tem sido útil para ela, dizendo, olha, é Cláudia o nome dela, né? Estava juntamente com seu esposo lá, o Josevan, e dizendo, pastor, eu estou com dificuldade de pegar o programa, de ouvir, e parou. Eu falei, não, nós já estamos na edição 198. Ela, nossa, então não estou recebendo no Face e tal. Eu disse, olha, baixa o aplicativo lá, que o aplicativo você tem todos os programas lá. E pode procurar por temas o programa, depois a gente vai aprimorar isso aí também com algumas sugestões que tem. Teve uma sugestão de colocar procura por palavra-chave, né? Isso, fazer alguns tags, né? Como o pessoal diz. Isso aí ajudaria muito, vamos pensar. Com certeza. E para você que está sempre na expectativa do programa, estamos trabalhando, inclusive o pastor chegou aqui com uma série de desafios, né? E é para ele mesmo, né? Me deu aqui os temas de umas séries que nós podemos fazer, estaremos trabalhando, preparando esses programas, para que você possa ter uma série de programas aí que vão exigir do pastor, mas ele que pediu, né? Então... e a gente não pode esquecer de avisar que o livro, Em Poucas Palavras, pela editora Mundo Cristão, está no forno. Olha aí. Se Deus quiser, ainda esse ano nós teremos o lançamento. Vamos então para mais um tema em nosso programa. Certa ocasião, Rob Bell, um dos expoentes da igreja chamada Emergente, que já não está mais nessa liderança, digamos assim, né? Ele disse assim, abre aspas, acredito em céu e inferno como dimensões da nossa existência aqui e agora, fecha aspas. Né? Outros dizem que o inferno é apenas uma metáfora de uma vida longe de Deus, ou apenas quando alguma coisa não sai da maneira como queriam, como se fosse apenas um caos momentâneo, se estou vivendo um inferno na minha vida e não passasse disso aí. Mas como devemos compreender a questão do inferno à luz da palavra de Deus, que é o que interessa? Esse de fato é um assunto difícil, viu, Nathan? Ele é um assunto difícil. A ideia de seres criados por Deus sofrendo eternamente, sem possibilidade de interrupção, pausa, diminuição desse sofrimento, de fato mexe com a gente, né? Principalmente quando a gente pensa em parentes, familiares, né, que um dia poderiam passar por essa dificuldade. O que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa no inferno, em linhas gerais, primeiro, é lembrar que Deus é justo. E Deus jamais infligiria ou Deus imputaria uma condenação e um castigo a um ser que ele criou que fosse desproporcional ao pecado, o erro, a transgressão e iniquidade cometida por esse ser. Ou seja, Deus, se vai castigar alguém, se vai penalizar alguém, ele fará de acordo com a medida da sua justiça. Temos que lembrar isso, que Deus é justo, que ele é verdadeiro, que ele é reto e que da parte dele não haveria injustiça nenhuma em caso de condenação e sofrimento daqueles que se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua vontade, né, que está expressa na sua lei, na consciência, enfim, na natureza. Então a gente tem que levar em consideração isso aí. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, Nathan, é que, sendo Deus eterno, os relacionamentos conosco, eles também têm essa natureza. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e fomos dotados de espírito, que é um espírito imortal. Então, o que é que seja que vai acontecer conosco depois da morte, não significa cessação ou extinção ou aniquilação, como, aliás, algumas pessoas pensam. Isso, algumas religiões pensam assim. Mas a continuidade, não é, da vida, porque apesar de nosso corpo ser mortal,
e vai experimentar a morte, a decadência, vai apodrecer, vai se decompor, o espírito, contanto, ele é imortal. Ele não é eterno, né? Quer dizer, houve um momento em que Deus criou os espíritos que há e eles passaram a viver para sempre. Isso, então, eu estou dizendo para explicar que depois da morte nós continuaremos a existir. E se, depois da morte, o nosso caminho vai ser o da condenação, né, do sofrimento, então ele será eterno, porque as pessoas condenadas, as almas condenadas, elas viverão eternamente. E o sofrimento, então, que elas experimentarão será eterno. Outra consideração que nós temos que ter, Natsan, é que esse tema do inferno, ele não foi inventado pelos discípulos de Jesus Cristo. Na verdade, quem mais falou sobre inferno foi Jesus. Ele, diversas ocasiões, mencionou esse local de sofrimento. Passagens conhecidas como: se a tua mão te faz tropeçar, corta e arranca de ti. Isso. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o de ti e joga fora. Se o pé te escandalizar, ou for motivo de tropeço e de pecado, corta o pé e lança fora. Ele estava falando isso de maneira figurada, né, para dizer que nós deveríamos exercer o maior radicalismo possível em tirar o pecado da nossa vida. Domínio próprio, né? Isso, porque ele diz: é melhor você entrar no céu aleijado do que tendo duas mãos ser lançado no fogo, no inferno, onde o fogo arde para sempre e o verme ali não morre, não é? A referência de Jesus, quando ele diz, né, ele fala do inferno como sendo o local onde o fogo não apaga e o verme não morre, ele está usando a figura do Vale do Inom, que era um vale que ficava nas redondezas de Jerusalém, que funcionava como um lixão da cidade. E lá eram jogados os corpos de animais mortos, restos de comida, o lixo. E o fogo do monturo, né, que se fazia ali, era um fogo que queimava sempre, porque sempre estava sendo alimentado, né, sempre estava sendo jogado novos detritos e, né, materiais lá, e o fogo não apagava. E os vermes também não morriam, porque sempre tinha carne em decomposição, né? Animal morto era jogado ali. Então Jesus toma essa figura daquele monturo, né? O lixão, que é o Vale do Inom, como sendo um símbolo do que seria um inferno, né? Esse local de sofrimento eterno, cujo sofrimento é comparado à queimadura e onde o verme não morre. Então, essa ideia do verme, não é, e do fogo, elas parecem figuradas, né? Parecem figuradas. Mas a grande pergunta é: uma figura é uma representação de alguma coisa. Certo. Então tá, ainda que a gente tome o fogo como figurado, o verme como figurado, a pergunta é: eles figuram o quê? Exato. Não é? E de repente, uma aproximação daquilo que a gente exatamente. Então, de repente, o inferno é pior do que a gente imagina. As figuras que Jesus usou, elas apenas ilustram, não é? Ou dão uma representação, pode ser até pálida, né? Do que seja a realidade do inferno. É a mesma coisa quando ele fala do céu, que é ruas de ouro e tudo, também é uma figura pálido daquilo que realmente... Da glória e da paz e da majestade, né, do que nos espera. Outra vez que Jesus falou sobre isso foi na conhecida história do rico e Lázaro. As pessoas costumam dizer que é uma parábola, né, para tentar quebrar a força do que Jesus ensinou. Mas geralmente as parábolas começavam com Jesus dizendo: e contou-lhes uma parábola. Isso, exato. E essa história do rico e Lázaro, se for uma parábola, é a única em que Jesus apresenta um dos personagens, que é o mendigo, né, usando o nome dele. Sim. Lázaro era um nome próprio. Por que um nome próprio numa parábola, numa ilustração, a não ser que Jesus estivesse contando um fato real? Exato. Do conhecimento dele. Conhecimento dele. Então, se aquilo que Jesus contou a respeito do rico que morreu e foi para o inferno, e do mendigo que morreu e foi para o céu, se não é uma parábola, mas uma descrição de um fato que Jesus conhecia, sendo Deus, então o que temos ali é uma representação clara do que é que acontece depois da morte. Pessoas morreram, o rico e Lázaro, elas estão conscientes, elas se lembram do que aconteceu, da vida terrena delas aqui. O rico lá no inferno se lembra dos irmãos que viviam como ele, que portanto estavam destinados aí naquele mesmo lugar. Ele lembra de Lázaro, o mendigo que vivia à porta dele. Ele pede clemência, pede misericórdia e ouve a resposta de que é impossível mudar o estado em que ele se encontra. Ou seja, uma vez que nós morremos, o estado que se segue, ou de felicidade no céu, como Lázaro, ou de sofrimento eterno, como rico, esses estados são imutáveis. Não tem intermediário, não tem purgatório. Não tem purgatório e não tem como sair de um e passar para o outro, né?
ainda que quisesse, né? Ainda que quisesse. Então, eu sei que o pessoal que está no sofrimento eterno gostaria, né? É porque Jesus disse que, aliás, Abraão, né, falando da parte de Deus, ele diz que ainda que Lázaro quisesse descer até o inferno e aliviar o sofrimento do rico, não, porque é um abismo, há uma separação entre eles. Então, essa temática do inferno na Bíblia, ela tem que ser analisada dessa perspectiva. Ela é falada com muita seriedade, ela foi enfatizada por Jesus. As passagens, as metáforas que Jesus usou para se referir ao inferno sempre apontam como sendo um local de intenso sofrimento e sofrimento que não acaba. Naquele sermão escatológico, né, que foi feito no Monte das Oliveiras, em que Jesus fala da sua vinda, ele diz que ao chegar, ao retornar, né, para julgar o mundo, vai separar a humanidade em 2 grupos e vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, e vai dizer aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, né, preparado para o diabo e seus anjos. E aí Jesus comenta: irão estes para o sofrimento eterno e aqueles para a vida eterna. Ou seja, Jesus se referiu à eternidade dos 2 estados, usando inclusive o mesmo adjetivo no grego, né, que é o adjetivo aionios, que significa algo que não tem fim na sua duração. Então, tanto o sofrimento quanto a bênção da vida após a morte, Jesus chama e qualifica como eternos. Então, não há nenhuma razão para pensar que depois da morte os que são de Cristo vão viver eternamente na plenitude e achar que os que vão para o inferno, eles serão extintos, aniquilados ou qualquer coisa dessa natureza. Se me permite, quando foi citado Mateus, ele disse: vá para o fogo, né, que não se extingue, eterno e tal, preparado para o diabo e seus anjos. A gente até tem aí nesse momento, quem sabe, uma maneira de desfazer aquela questão meio que maniqueísta, né, de que o inferno, quem manda lá é Satanás, né? Mas diz a Bíblia que ele teme até, os demônios temem de ir para lá, não é isso? Exatamente. Essa ideia de que os demônios, juntamente com Satanás, estão no inferno agora, atormentando as almas dos homens, ela é do misticismo popular. É uma visão pagã, mística do inferno, não tem nada disso na Bíblia. Na verdade, os anjos caídos, os demônios de Satanás, ainda não foram lançados no inferno. E quando eles forem lançados no inferno, é para sofrer eternamente, pagar pelos seus pecados, né? E não para lá ficar atormentando. Tendo o reino dele lá. O reino deles lá. Eles serão atormentados juntamente com aqueles que se rebelaram contra Deus e quebraram sua vontade, recusaram o evangelho de Jesus Cristo, enfim, que seguiram o caminho da condenação. Mais uma perguntinha para a gente encerrar aqui, já está chegando no final, que é aquela questão daquele famoso livro que teve uma vez aí, Divina Revelação do Inferno, em que a mulher teve uma revelação do inferno e que as pessoas, quando ela passava, clamavam por misericórdia. E a Bíblia diz que nesse lugar não vai ter misericórdia, ninguém vai clamar por misericórdia, é isso? Não, é verdade. Não... E a questão não é nem essa, né? A questão é que a revelação do inferno já está feita na Bíblia, né? Exato. Mas a contradição dela dizendo que a pessoa ficou com o livro e esqueceu do que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá que não há, é um lugar, é total ausência de graça e de misericórdia. Da graça e da misericórdia de Deus. Não vai ninguém ficar clamando misericórdia a Deus, não tem isso, né? Pois é, e ainda que clamasse não iria encontrar, infelizmente, porque o local de receber misericórdia é aqui e agora. Tá certo. Então tá aí esse programa de hoje para você falando sobre esse tema. Agradecemos ao pastor Augustus pela boa resposta, pela paciência de estar ouvindo sempre as nossas perguntas nesse programa. É um prazer. E pedir aos nossos ouvintes que fiquem atentos, os temas sempre vão complicando, você vai percebendo que há muitos temas e às vezes vão se esgotando, alguns vão sendo repetitivos, então o desafio é pensar para trazer bons temas para o programa. Por isso que ele sugeriu aqui uma série de programas que nós vamos estar preparando e fique atento que o programa só tem a crescer e a aquecer com isso. Pastor, muito obrigado. Nada, Natsan, querido ouvinte, obrigado pela sua audiência. Fica na paz do Senhor. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.